Ô Maria, Oi, eu posso enviar minha apresentação para você ou para o Diógenes abrir aí, pode sim, Lara, a gente abre aqui. fazendo favor? Só para questões organizativas da minha situação. Tá? Tá bem. Vou mandar no seu WhatsApp, tá? Beleza. Obrigada. A gravação aqui já iniciou também, vou me apresentar. Eu sou a Maria, sou mestranda em Geografia aqui pela Unesp, de Presidente Prudente, e hoje vou estar aqui mediando as apresentações do eixo de espaços rurais junto com Diógenes. Oi, pessoal, boa tarde, eu sou Diógenes. Estou usando o áudio da Maria também, porque a gente teve que fazer uma logística aqui, porque o computador está um do lado do outro e dá interferência no som. Mas, boa tarde, eu sou doutorando em Geografia aqui pela Unesp de Presidente Prudente. Fiz Geografia aqui também, estou estudando aí os temas relacionados à Geografia agrária desde a graduação, permaneço até agora no doutorado, então espero poder ter junto com vocês aqui bons debates, assim, para a gente poder, pelo menos, conhecer uma pesquisa do outro. Agora eu vou pedir que vocês se apresentem para a gente. Foi orientado para vocês falarem de qual universidade de onde vocês estão, se vocês são bolsistas e qual que é a agência que financia a bolsa, e a princípio é só isso. Aí quem quiser iniciar a apresentação, a gente vai seguindo aqui pela chamada do Meet. A gente vai se apresentar antes de apresentar o trabalho ou durante a apresentação do trabalho? Pode se apresentar agora, só para a gente se conhecer. Ok, eu me chamo Gerlane Gomes, eu sou estudante de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou falando da cidade de Vitória de Santo Antão, interior, Zona da Mata de Pernambuco. Eu também sou estudante de iniciação científica pelo CNPq, desenvolvendo um projeto de pesquisa o Nordeste de Contraste da Geopolítica, Emanuel Correa de Andrade. Acredito que seja isso. Posso continuar. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Daniel Mendes, estudo Geografia na Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA licenciatura, já estou no 8º semestre, quase me formando, e atualmente sou bolsista de iniciação científica, FUNCAP, e trabalho com questões voltadas à energia eólica, mas sempre trabalhei com geografia agrária desde o 1º semestre, e também faço parte do Laboratório de Estudos Agrários e Questões Territoriais. Boa tarde, companheiros e companheiras. Meu nome é Lara, eu sou doutoranda aqui em Geografia pelo programa de pós-graduação da Universidade Estadual Paulista, em Presidente Prudente. Eu sou bolsista FAPESP, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, da qual financia e fomenta o trabalho que eu vou apresentar hoje. É isso, obrigadão. Bom, feita as apresentações, foi nos orientados alguns lembretes aqui, algumas orientações para passar para vocês, e eu vou iniciar aqui dizendo quais são. Já foi dito, que a gente deveria gravar a apresentação para ficar disponível no YouTube do CAGEL. Pode ser que surjam alguns imprevistos com a internet em relação ao Google Meet. Aí a gente orienta se, por exemplo, for o caso do microfone não estar funcionando, tiver algum problema durante a apresentação de slides, que vocês entrem em volta e retornem para a chamada. O tempo de apresentação
de cada um é de, no máximo, 10 minutos. E foi sugerido também a gente seguir a ordem da lista de chamada. Mas a gente já estava conversando aqui, somos poucas pessoas, somos em 5 pessoas, e a gente pode mudar essa dinâmica de apresentação. Eu e o Diógenes estamos mediando, e a gente também tem trabalho para apresentar, e a gente pode ficar por último. A Lara nos consultou também, que ela tem um problema, que ela e o companheiro dela vão apresentar trabalho, e eles têm as crianças, então eles estão dividindo o cuidado agora no momento, e se não for problema para o Daniel e para a Gerlane, da gente iniciar as apresentações com a Lara, aí depois ou a Gerlane ou o Daniel, se vocês não se importarem, e por último eu e o Diógenes, porque a gente estamos em poucas pessoas e a gente pode fazer a dinâmica conforme as nossas necessidades. Que as apresentações têm que ser feita uma síntese, né? No máximo 10 minutos, que vocês se preocupem em pontuar e apresentar os pontos mais importantes do trabalho. Eu acho que os lembretes iniciais são esses. Aí tem umas outras orientações, pessoal, que é mais em relação ao trabalho final, o envio. Acho que talvez alguém tenha dúvida ainda, mas é o envio da versão final do trabalho, né? A gente relembra que o envio ele pode ser tanto o resumo expandido quanto o artigo completo, de acordo com o que vocês optaram por enviar, né? O artigo completo, ele deve ter entre 15 e 25 páginas, e o artigo do resumo expandido, né, caso quem opte por enviar resumo expandido, é de 3 a 5 páginas no máximo, né? São esses 2 tamanhos de texto que tem para poder enviar, pode optar por um ou pelo outro. E aí a gente já tem os modelos para submissão, para organizar esses trabalhos, que estão no link do Drive que vocês receberam por e-mail. Acredito que a gente deve enviar depois também, como lembrete, mas já foi enviado. Também, se vocês tiverem dúvida, não receberam, pode avisar aqui no chat, que a gente copia o link do Drive aqui no chat também, para ficar mais fácil. E o prazo limite para enviar a versão final é até o dia 25 de abril agora, né? Então, tem aí 30 dias para poder enviar a versão final do trabalho. A orientação é que vocês, de acordo com a avaliação que vocês fizeram do retorno dos pareceristas, junto com os orientadores, junto com os coautores, não sei, que vocês acatem aquelas correções, aquelas sugestões que acharem mais pertinentes, né, que considerem isso na revisão do trabalho. Lógico que a gente sabe que tem correções, tem sugestões, apontamentos dos pareceristas que talvez não façam muito sentido, mas isso é uma avaliação particular de cada um, né, considerando aí o trabalho do parecerista. E aí também aqui, se vocês fiquem à vontade também para considerar os nossos debates, né, agregar um elemento ou outro que a gente estiver debatendo aqui, vamos talvez pensar assim, adotar um elemento ou outro que o colega trouxe na sua apresentação, que talvez, olha assim, nossa, eu acho que isso aqui seria bacana para poder apresentar, para poder colocar no meu trabalho. A gente pode, no final, fazer uma troca de bibliografias, né, de alguns assuntos que forem de interesse coletivo. E aí, uma última orientação, né, como vocês sabem, alguns trabalhos, eles vão ser selecionados para publicação na revista GeoAtos, que é a revista do Departamento de Geografia que deve ser da Unesp. Não foi construído ainda as diretrizes de como vai ser essa seleção. Tem uma comissão trabalhando especificamente para pensar isso, a gente não sabe ainda como vai ser, mas todos e todas que submeteram o trabalho e estiveram, né, igual a gente está aqui agora na sala de apresentações, tem chances iguais assim de concorrer à publicação na revista, né? Lógico que isso não qualifica ou desqualifica um trabalho ou outro, porque a gente sabe que seleção é seleção, né? Acaba tendo critérios e tudo mais. E aí fica nossa animação aqui, pessoal, para que quem acontecer de não ser selecionado, que busque outras revistas também,
Aqui no campus a gente tem outras revistas de geografia que estão disponíveis para receber os trabalhos. Acredito que no campus de vocês também, então não se sintam desmotivados, desmotivadas por causa disso. Mas acho que é isso, né? A gente pode... Só pontuar também a nossa metodologia que a gente pensou, ver se vocês estão de acordo. Outras salas, elas vão fazer blocos de 4, 5 trabalhos, um pequeno debate e depois continuar. Como aqui nós estamos em 5 pessoas, a gente pensou em todo mundo apresentar, a gente apresenta, cada um apresenta seu trabalho, e depois a gente inicia o debate, pensando, colocando pontos por eixos ou por perguntas que surgirem de cada trabalho, e aí a gente tem esse tempo de debate depois. Se vocês estão de acordo, a gente inicia já com a apresentação da Lara. Por mim é tranquilo, pessoal. Tá bem. Ô, Lara, eu vou apresentar aqui para você e você já pode iniciar, tá? Eu não vou estar vendo aqui, mas aí você pode ir falando que eu vou passando nos slides. Ok, eu só vou deixar a minha câmera desligada, que eu tive que trocar de computador aqui agora, porque caiu 2 vezes já. Internet, a conectividade está péssima. Tá bem, então. Coloquei aqui o fone de ouvido, vocês conseguem me ouvir, por favor? Conseguimos. Tá bom. Eu não estou vendo a apresentação, Maria. Será que é algum problema aqui no meu computador? Ah, tá, desculpa. Primeiramente, né, boa tarde a todos os companheiros. Como eu apresentei inicialmente, esse trabalho ele faz parte de uma construção coletiva, apesar que sua filiação, né, institucional é individual, mas o meu trabalho ele é feito a partir dos companheiros e companheiras do MST, né, da qual eu contribuo na comercialização das cestas agroecológicas em Rosana, e deixo aqui o meu total agradecimento a eles, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da qual esse trabalho é fomentado. Eu faço parte do Núcleo de Estudos, Pesquisas de Projetos de Reforma Agrária e da Rede Data Luta, que, de certa forma, também contribui, né, indiretamente para as construções coletivas. Então, o título do meu trabalho é Agroecologia como Resistência Produtiva do MST, do debate paradigmático à comercialização das cestas em Rosana. Pode passar, Maria, por favor. Então, o meu trabalho ele tem como objetivo apresentar uma perspectiva teórica a compreensão da agroecologia dentro dos processos educacionais, né, formativos e científicos, né, e a partir disso, como que ele se materializa através, né, da compreensão do MST no sentido imaterial, né, no campo das ideias, no campo da construção do conhecimento científico e da sua prática, a partir da produção e da comercialização desses produtos via cesta agroecológica pela Associação Regional de Cooperação Agrícola, né, em Rosana. O procedimento metodológico da pesquisa partir das questões, né, de sistematização de obras, artigos científicos, revistas, entre outros elementos, né, teses, dissertações, da temática que envolvia o trabalho, né, paradigmas, questão agrária, agroecologia, e a aplicação de entrevistas, ela foi feita de caráter formal e semi-estruturadas, né, nós tivemos a partir aí de mais ou menos um semestre, né, ao longo dessa pesquisa do ano passado, a realização de entrevistas com mais de 10 pessoas, dentre elas, né, os camponeses, tanto que participam das cestas, quanto camponeses aliados ao MST, e dos consumidores. Para esse trabalho, nós fizemos a realização, né, então fizemos o filtro dessas pesquisas a partir de parte dos sujeitos que foram entrevistados. E a observação participante que se estabelece a partir da relação, né, com os camponeses e partindo do processo mesmo todo construtivo da comercialização das cestas. Pode passar, fazendo favor.
Maria. Então, eu estou compreendendo aqui, basicamente, a agroecologia dentro do campo científico, né, a partir do processo que a gente chama de paradigmas, que foi estabelecido por Kuhn a partir da compreensão do desenvolvimento da ciência, né, e por Fleck, que avança nesse processo. Então, Kuhn, ele estabelecia que um paradigma, ele estava relacionado, né, a uma ideia, da qual ocorre uma revolução paradigmática, e a partir dessa revolução paradigmática, nós tínhamos outro paradigma diferente do primeiro. Então, a ciência, ela não era algo processual histórico, então havia rupturas. Algo que Fleck vem avançar nesse sentido para fazer a compreensão de que a ciência ela é processual histórica e nesse momento histórico há sim a possibilidade de haver mais de um paradigma, ou seja, mais de um campo de conhecimento de ideias. Então, estou compreendendo a agroecologia dentro do viés da ciência convencional, da qual ela se estabelece enquanto processo paradigmático, revolução científico, né, agroecológico, para vir a agroecologia dentro da ciência crítica, da base crítica, das perspectivas políticas ou sociais. Então, ela enraiza, né, dentro desse processo positivista que coloca entre seus elementos, né, não leva em consideração os problemas estruturantes sociais, né, que levaram que a crise que a gente tem vivido socioambiental, para análise crítica da qual os sujeitos, os camponeses fazem parte dessa construção do conhecimento. Então, partindo disso, eu estabeleço, né, a partir de leituras de diversos autores, 2 paradigmas para minha análise, o paradigma do capitalismo agrário e o paradigma da questão agrária. O paradigma do capitalismo agrário, ele tem um discurso de produção de alimentos saudáveis, né? Dentro da base da sustentabilidade, um discurso orgânico, uma base tecnicista, a produção em grande escala e o trabalho do campesinato no interior desses processos capitalistas, destes territórios capitalistas que geram as suas contradições, né? Então, o meu trabalho ele vai partir do paradigma da questão agrária, que estabelece dentro do campo agroecológico científico, né, a interdisciplinaridade, as ciências, a partir dos saberes tradicionais campesinos, dos movimentos agroalimentares, né, da diversidade de culturas, de uma produção em pequena escala, mas realizada a partir do trabalho familiar, né, não adendo aqui a questão da massificação da agroecologia no momento, não nos cabe. Dentro dessa perspectiva, nós temos o viés do MST na compreensão da agroecologia, que se estabelece via movimento como uma forma de resistência produtiva, além discurso, então, ou seja, a prática. Pode passar, fazendo favor, Maria. E essa prática, ela está estabelecida, evidenciada na realidade a partir do projeto das cestas agroecológicas, que se iniciaram no meados de 2018, final, mas que teve corpo, né, de trabalho em 2019, a partir da produção de diversos alimentos, como tomatinho, cereja, pimentão, alfaces de diversos tipos, banana, mamão, abobrinha, uma gama de alimentos, né, frutas, verduras, hortaliças, que compreendem esse processo agroecológico desde a sua essência no campo imaterial, paradigmático, né, a prática, compreendendo as relações, né, estabelecidas dentro do assentamento Gleba 15 de novembro, né. Então, no projeto das cestas, temos um elemento importante que alia a comunidade acadêmica aos movimentos socioterritoriais, no caso o MST. Então, essa cesta ela é comercializada a cada 15 dias, inclusive teremos amanhã, e no processo inicial nós montamos a mesa, montamos as cestas, fazemos as feirinhas para aquelas pessoas que não reservaram a cesta, que quiserem comprar avulso, né? E dentro desse trabalho a gente faz a reserva via WhatsApp. Então, para a gente ter uma ideia da noção do projeto e da amplitude dele e consolidação, né? Por exemplo, no ano de 2019, foram realizadas a comercialização de 101 cestas. E nessa conjuntura, o projeto mais que triplicou, porque no ano de 2020 foram comercializadas 304 cestas. Isso dos dados reservados, né? Das pessoas que reservaram. E outro produto forte da cesta são os queijos, os derivados, né?
Então, por exemplo, no ano de 2019, nós tivemos a comercialização de 57 queijos. De 2020, nós temos a comercialização de 302, evidenciando o quê? A importância da agroecologia no contexto, né, de 2020 via pandemia. Pode passar, fazendo um favor, Maria. E dentro desse contexto, o MST ele realizou, a partir das ações, né, de um quadro nacional de política para a soberania alimentar e mitigação de parte dos problemas das quais o Estado, né, se negligencia dentro da pandemia, a realização de 67 doações de cestas agroecológicas, que compõem um quadro de diversidade das famílias, né, são sujeitos que estavam em situação de vulnerabilidade antes da pandemia, ou que a pandemia causou essa situação de vulnerabilidade, como o companheiro da foto do meio, né? Ele era um taxista, e a partir dos lockdowns, né, do próprio processo mesmo da pandemia, não foi permitida a sua participação. Nós também temos a ajuda em rede, né, como na primeira foto, que é uma companheira que ela veio retirar a cesta, né, para um idoso que não tinha condições de fazer esse percurso até a Unesp e retirar. Então, assim, mostra a importância da gente pensar e produzir dentro desse contexto, né, formas de solidariedade, como a gente veio debatendo ontem, não é algo assistencialista, é formação política mesmo, vai muito mais além da apenas uma doação. Pode passar, Maria. E dentro desse quadro, eu fecho a minha atividade colocando as referências, para a gente fazer a compreensão que temos todo o embasamento teórico, né, do que foi estabelecido, do que a gente compreende como a agroecologia, né, essa forma de resistência do MST, mas também nós temos a prática, ou seja, sem a prática, que é o que está no outro slide, né, a agroecologia ela se faz com o calo na mão. Sem a prática, não há a resultância do projeto. Então, é importante a gente destacar aqui que o componente teórico, ele se estabelece para a gente ter essa compreensão das quais o MST faz parte, enquanto elemento e sujeito, né, de construção desse conhecimento, e a sua prática que se estabelece nesses territórios. É isso. Obrigadão. Obrigada, Lara. Agora a gente pode seguir com o Daniel ou com a Gerlane. Qual de vocês querem apresentar agora? Eu posso ir, tudo bem. Então, vou apresentar aqui. Apresentação agora. Aí. Tá dando para ver? Tá, sim. Então, ok. Novamente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu me chamo Daniel, sou do curso de Geografia, autor do trabalho. Embaixo tem meu e-mail, tá? Curso de Geografia Licenciatura e Centro de Ciências Humanas. E o tema do meu trabalho é Educação do Campo como ferramenta necessária para a defesa dos camponeses e camponesas do Brasil. O campo brasileiro, desde a invasão dos portugueses e da expansão mundial do capitalismo, é marcado por fortes conflitos, levando ao aprisionamento das terras, genocídio dos povos originários, desenvolvendo um modelo de sociedade agrário exportador escravocrata por mais de 3 séculos. Ao mesmo tempo, a história nos mostra que houve nesse contexto muitas lutas de resistência e libertação, interiorização indígena e quilombos. Bom, o meu trabalho nasce de uma necessidade de trazer a educação do campo como ferramenta necessária em defesa do campesinato, em defesa da identidade camponesa. Mas, a princípio, eu trago algumas contradições que o campo brasileiro possui desde 1500, desde a invasão dos portugueses em terras brasileiras. Aí eu cito aqui a questão indígena e dos quilombos como os locais de resistência. Mas, mais do que isso, também a gente pode lembrar da Lei de Terras, de 1850, que impossibilitou
negros e negras, indígenas, camponeses de forma geral, de estarem adquirindo as terras, né? É um exemplo bem comum de contradições que ocorrem no campo que não são da atualidade, né? Quando a gente fala da questão agrária, as pessoas remetem somente à atualidade, mas existe todo um recorte histórico quando a gente fala dessas contradições que existem. No século passado, quando houve a modernização do campo, que dificultou e muito o trabalho no campo, porque o campo sempre foi pensado como um local apenas de exploração, um local apenas de trabalho, mas não um local de vida, local de desenvolver-se, né, do ponto de vista do trabalho mesmo. Então, historicamente, o campo sempre foi trazido como um local não de trabalho, mas local de exploração. E aí, inclusive, eu me lembro de um autor que eu trabalho, que é o Arrodio, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que ele vai falar que o campo, sempre para o campo foi colocado somente as primeiras letras, ou seja, somente o básico do básico, porque o restante seria voltado para a enxada e para a foice. Algo que sempre as pessoas, quando falam do campo, falam apenas como algo somente do ponto de vista negativo. Atualmente presenciamos ainda a hegemonia do modo de produção capitalista, como as terras aprisionadas, desgarradas e mercantilizadas. E é claro, é evidente que o modo de produção capitalista tem culpa bastante nessas contradições. Por isso que movimentos como o MST, Movimento das Mulheres Camponesas, CPT e tantos outros denunciam cotidianamente as contradições, principalmente que o agronegócio, enquanto modelo econômico, até mesmo, por que não falar enquanto modelo de sociedade, traz e que se contrapõe à agroecologia, que é desses movimentos campesinos. Gente, está chovendo aqui, tá? Se a internet desligar ou alguma coisa, é por conta da chuva, que a chuva aqui é bastante forte, desde meio-dia. Mas, enfim, dando continuidade. E o objetivo do trabalho é almeja relatar a educação do campo como pedagogia necessária aos camponeses e camponesas, enquanto ferramenta precisa ao processo de legitimação da identidade do campesinato, alicerçado em experiências exitosas dentro das mais de 100 escolas do campo espalhadas em território brasileiro. Em contrapartida, há inúmeras contradições no que diz respeito às suas instalações, já que sua dinâmica foge totalmente à lógica do capital. Aí, desde já, eu trago a diferença de escolas do campo para escolas no campo, né, que as escolas no campo existem diversas, existem milhares, em todos os estados, nos 27 entes federados, que essas escolas normativas que não possuem uma pedagogia de fato voltada para os camponeses e camponesas, que não busca legitimar a identidade do camponês, caso as identidades, né, porque o campo é um local diverso, mas somente repete, né, a educação que é trazida pelos cidadinos, pela cidade. Então, a educação do campo, do e não no, ela vem como uma ferramenta necessária para legitimar as ações do campesinato. Aí eu trago essa questão do campesinato não somente do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista político, entender o campesinato como conjunto de ações, de vivências que dizem que o campo é o campo e que o campo não é um puxadinho da cidade, por exemplo. Sabemos que as escolas do campo são altamente resistentes. Aqui no meu estado, por exemplo, porque eu sou de Sobral, Ceará, aqui no estado do Ceará existem 12 escolas do campo e que sempre sofrem, seja perseguição partindo do governo do estado, por mais que a gente esteja um governo progressista, seja até mesmo por outras escolas, né? A gente tem os encontros estaduais das escolas do campo que acontecem sempre no mês de janeiro, e sempre as denúncias partindo das escolas, das perseguições, partindo não somente do governo, mas de fazendeiros, de outras pessoas, porque é nessas escolas que encontra-se, muitas das vezes, as formações do MST, é nessas escolas que formam, de fato, alunos não somente para o capital, na verdade, não para o capital, no caso, mas uma formação humanística, uma formação que compreenda o camponês e a camponesa na sua totalidade, diferentemente das escolas no campo. Trago alguns resultados de discussões. A proposta de educação do campo surge nesse cenário como importante ferramenta dos camponeses e camponesas para a construção de um projeto de campo que tenha como base o respeito à vida,
construindo novas relações com a natureza e resgatando o sentido ontológico do trabalho. A educação no MST, assim como em outros movimentos populares do campo, aí eu cito sindicatos, a Via Campesina, Comissão Pastoral da Terra, é entendida como um processo amplo de formação humana, que ultrapassa a dimensão do ensino e aprendizagem. É o que eu trouxe a princípio, né? Essa diferenciação que as escolas do campo possuem, sendo, além de serem resistentes, né? Porque, como eu falei, sempre há as ameaças, até mesmo de fechamento. É só lembrar o que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, falou no início do seu mandato, que iria fechar todas as escolas do campo, porque eram escolas que formavam não alunos, não alunas, e sim militantes do MST, e que não tinham sentimento patriótico, porque arteavam a bandeira do MST, ao invés do Brasil. Enfim, contradições da atual conjuntura. Aí no final traga assim: cientificamente, a educação do campo é compreendida como um processo e vivência que difere da educação no campo, pois no campo já existem centenas de escolas espalhadas nos 27 entes federados. Todavia, normalmente, sua pedagogia difere totalmente da realidade rural. E já trago aqui a conclusão. Na atual conjuntura, essas propostas e práticas estão sendo cada vez mais atacadas pela ala neoliberal e conservadora do Estado, considerando que esses enfrentamentos não ocorrem somente no poder executivo, mas em todas as esferas institucionais. Apesar dos avanços, ainda existem muitos desafios no âmbito da luta por reforma agrária no país, que refletem no cotidiano das famílias, os assentamentos e acampamentos. Então, trago aqui algumas contradições, mas, ao mesmo tempo, alguns avanços, né, que apesar dessas ameaças partindo das esferas, né, dos governos estaduais, dos governos municipais, e aqui no Ceará a gente tem uma peculiaridade que as escolas que tem do campo, que no caso são 12, são apenas escolas estaduais, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma abertura do governo do estado, também a gente tem dificuldades com essas questões, porque é toda uma pedagogia diferente, né? O sentido da aula, até mesmo o sentido do recreio, toda a estrutura das escolas, o que é o professor, que no caso é educador, o que é o educando. Então, certamente a gente vai encontrar inúmeras dificuldades, mas é acreditando que através dessas escolas, que não somente trará educação para os filhos, as filhas dos agricultores e agricultoras, que eles estarão formados, que eles pensarão o campo como local de trabalho e vida, mas também como uma ferramenta necessária que possa potencializar as ações do campesinato, né, que compreendam o campo de fato como ele é e não aquilo que o agronegócio, que o capitalismo diz. Trago algumas das minhas referências. Certamente usei Roseli Salete Caldarte, que é o famoso livro dela, Pedagogia do Movimento Sem Terra. Algumas pesquisas, assim, até mesmo. E, por último, o Thompson, que é o Costumes em Comuns, estudo sobre a cultura popular tradicional. Teve outros, mas que não tive tempo de colocar. Mas é isso, gente. Obrigado. Vou tirar aqui. Obrigada, Daniel, parabéns. Agora eu vou passar a apresentação para a Gerlane. Certo, vou começar apresentando aqui. Pronto. Pessoal, já estão vendo a minha apresentação? Sim. Ok. Boa tarde, pessoal. Como eu já falei, eu me chamo Germane Gomes da Rocha. Eu sou estudante de Geografia e Licenciatura na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente estou no 3º período. Sou estudante de Iniciação Científica pelo CNPq e também, eu não mencionei antes, né, faço parte do grupo de pesquisa de Epistemologia e História do Pensamento Geográfico. Esse trabalho também contou com a orientação do professor Rodrigo Dutra Gomes. Bom, o título do meu trabalho é A Geohistoricidade Camponesa em A Terra e o Homem no Nordeste. Esse livro é muito importante para a gente entender a dinâmica no campo, o desenvolvimento do espaço agrário nordestino, tanto de uma perspectiva geográfica como histórica também. Então foi a partir dele, que é um livro escrito pelo geógrafo pernambucano Manuel Corrêa de Andrade,
que as direções metodológicas sobre o campesinato nordestino mudam de uma perspectiva que antes era muito ambientalista, descritivista, para uma discussão que já passa a ser guiada através de um método mais crítico, de um pensamento histórico dialético. Então, se estabelece a partir desse livro novas categorias de organização do espaço agrário, mediante a questão da análise das relações de trabalho e de produção, e da inserção da lógica capitalista dentro das dinâmicas do campo nordestino. E aí o ser humano camponês ele passa a ser o centro do debate também, e não apenas as características do solo, as características climáticas. Contudo, desde a sua publicação, algumas dinâmicas do campesinato do Nordeste foram mudando, se renovando, recebendo influências de novos autores e leituras de novos processos, como a questão do agronegócio, que se acirrou bastante, e também o encurtamento da relação campo e cidade, já que esse livro ele foi publicado na década de 60. Então, aqui estão alguns objetivos do meu trabalho. De uma forma geral, seria discutir a espacialidade do campesinato do Nordeste a partir da leitura geohistórica realizada por Manuel Corrêa de Andrade, que é algo muito importante. Ele tem, dentro das suas características metodológicas, analisar o espaço geográfico não apenas a partir de fatores geográficos, mas também da história. Então, vai ser pautado aí a questão da formação territorial nordestina, como se deu desde o princípio da colonização, como as sub-regiões do Nordeste foram povoadas, porque o Nordeste não seria uma massa homogênea, estaria dividido em sub-regiões, e como cada uma dessas sub-regiões foi povoada, e como esse povoamento vai mudar as estruturas econômicas e de produção de espaço. Então, os objetivos específicos. Apresentar o pensamento do autor sobre a formação histórica da estrutura fundiária do Nordeste e as relações de trabalho e de produção que vão se estabelecendo nesses locais. E entender algumas rupturas e continuidades da leitura desse pensamento nordestino que foi empreendido por Andrade acerca do campesinato. A metodologia. Basicamente se pautou na coleta de dados secundários que se deu a partir da pesquisa bibliográfica acerca do livro, A Terra e o Homem no Nordeste, e também de outros livros produzidos por Manuel Corrêa de Andrade, que intercalam, que tem essa leitura da questão agrária e das relações de poder dentro do espaço geográfico nordestino, e também análise de pesquisas mais recentes e também do IBGE a partir do Censo Agropecuário, que teve sua última edição em 2017. Trago agora alguns resultados de discussão sobre essa pesquisa. Bom, divisão regional. Como é que Manuel Corrêa de Andrade estava ali dividindo o Nordeste? Ele pensou, primeiramente, em outras sub-regiões, mas a partir da terceira edição do seu livro, ele renovou essa subdivisão e trouxe a seguinte: litoral e mata, agreste, sertão e litoral norte, meio norte e Guiana Francesa. Então, cada uma dessas divisões apresentava as espacialidades e características próprias, que são advindas das influências naturais, a questão do clima, a questão do solo, mas principalmente da questão histórica da formação territorial e do povoamento dessas regiões. A gente sabe que o litoral, a mata nordestina, ela foi povoada inicialmente pela questão dos portugueses, das capitanias hereditárias, e teve seu espaço dividido sobre uma lógica da monocultura do grande latifúndio da cana-de-açúcar. Então, as relações sociais elas foram estabelecidas a partir das hierarquias advindas do sistema dos engenhos. O agreste e o sertão tiveram um povoamento um pouco mais tardio, muito levado em conta também a atender às demandas que estavam sendo solicitadas a partir dessas áreas de cana-de-açúcar, que por se concentrar nessa produção acabavam não produzindo alguns gêneros alimentícios. A análise de Manuel Corrêa de Andrade sobre o sertão é muito importante também, porque se tinha muita questão climática e das secas em torno dessa sub-região. E a partir daí, Andrade vem fazer uma leitura crítica e não tão determinista, como se vinha sendo empreendida até então. O meio norte e a Guiana Francesa teriam características que poderiam colocá-la mais próximas da região norte, até por conta da sua questão climática, a questão do solo e a interferência do seu povoamento, que não sofreu tanta influência portuguesa e holandesa, tendo recebido a questão de influência francesa. As relações de trabalho em cada uma dessas sub-regiões, elas vão se assemelhar em alguns pontos, principalmente na questão da parceria, dos sistemas de forro
e da exploração desenfreada da mão de obra do pequeno camponês, que muitas vezes, por não ter condições à educação básica, outras oportunidades de trabalho, acabava se submetendo a essa estrutura. O sistema de forro foi muito popularizado através da lógica dos engenhos. Então, o grande proprietário tinha dentro de sua terra os grandes sítios e dividia uma parte dessa terra para pequenos camponeses que residiam nesse local e pagavam, né, esse aluguel dessa terra através do seu próprio trabalho ou com parte da colheita do que produzia nessas terras. Isso gerou muitos conflitos, porque depois, quando as usinas vão adentrando dentro do espaço nordestino, tomando o local dos engenhos, que vão se tornar engenhos de fogo morto, esses forreiros, como eram conhecidos, não têm a questão da posse, documentos que comprovassem que eles possuíam aquela terra, mesmo que estivessem trabalhando lá por décadas. E aí se tem alguns conflitos dentro do campo, vai se ter a junção das ligas camponesas, o levante de Vitória de Santo Antão, que foi um dos primeiros, cidade onde eu resido, e também a questão da Paraíba, em Sopé, e a publicação, né, da Terra e Homem do Nordeste vai bater de frente, né, com esse período de conflito dentro do campo também. E a propriedade? A propriedade é justamente essa dicotomia, né, dos grandes latifundiários e dos pequenos produtores, que acabavam produzindo os gêneros alimentícios de primeira ordem que iam abastecer as feiras. Mas como eles estavam sendo expulsos de suas terras, acabava tendo todo esse conflito, a questão do abastecimento de gêneros de primeira ordem também. Algumas mudanças. Então, a gente sabe que teve o período da ditadura militar, né, logo após a publicação do livro, como foi em 1963, e em 64 se deu esse período. Mas após isso, com a Constituição de 1988, se teve, pelo menos na legislação, algumas garantias trabalhistas para o homem do campo, camponês a camponesa. Então, a regulamentação do trabalho do agricultor, né, do trabalhador rural, e a questão também da aposentadoria rural, que mesmo tendo um teor ainda muito burocrático, foi um grande avanço para essas pessoas. Eu moro no campo, a minha família é agregada rural também, e a gente convive muito com isso e sabe das dificuldades que muitas pessoas têm com a questão da aposentadoria rural, principalmente por falta de assistência jurídica, falta de documentação, etc. Então, ainda seria um problema. Políticas públicas para o combate ao trabalho análogo à escravidão. Então, quando Manuel Corrêa de Andrade descrevia as relações de trabalho, sentia como se o senhor de engenho, um grande proprietário, fosse dono do pequeno camponês. E acabava que alguns sistemas de endividamento, por exemplo, podem se configurar nessa questão do trabalho análogo à escravidão. Então, se criou várias campanhas publicitárias, investigações em torno disso para se combater esse trabalho. A gente sabe que até hoje, né, se tem ainda muitos núcleos, ainda são encontrados de trabalhadores rurais nessa situação, mas a partir da década de 80, 90, já se tem uma criminalização disso. Tem um avanço do agronegócio também, cada vez mais potente dentro do campo, que Manuel Corrêa de Andrade já previa, só que agora a gente vê com mais intensidade. As permanências, a gente pode ver a resistência, né, a luta cotidiana dos pequenos produtores e das suas famílias dentro do campo, e também, através da análise histórica do censo agropecuário, a gente pode ver que o sistema estrutural de concentração de terras ele não mudou, né? Acabou que as terras ainda estão concentradas, né, na análise histórica que foi feita desde a década de 40, por aí, até 2006, esse sistema continua o mesmo, ele está estável. E já era algo que Manuel Corrêa de Andrade trabalhava. Então é isso, as áreas rurais, né, passaram por grandes transformações sociais, redefinições econômicas e demográficas, passaram por processo de mecanização do agronegócio, tiveram avanço na questão da legislação, dos direitos trabalhistas para o camponês, mas mesmo assim a gente consegue ver que ainda é um espaço de conflito que muito ainda deve ser mudado. E o estudo da obra de Manuel Corrêa de Andrade pode auxiliar nesse processo para a gente entender a formação geográfica e histórica do campo, da inserção do agronegócio, né, no espaço rural nordestino. Essas foram algumas referências que eu utilizei. Obrigada pela atenção de vocês, pessoal. Obrigada, Gerlane. Agora, seguindo a ordem, eu vou apresentar e depois o Diógenes, e aí a gente inicia as discussões.
Apareceu? Bom, o trabalho que eu trago para a gente discutir, que eu propus apresentar durante a Semana da Geografia, é com o título Trabalho, Gênero e Subordinação do Campesinato no Pontal do Paranapanema. O objetivo e a metodologia. O objetivo do trabalho é tecer discussões ao entendimento das relações de trabalho das mulheres camponesas na produção de pepinos na região do Pontal do Paranapanema. Essa discussão da produção de pepinos eu fiz na minha monografia, que eu defendi em 2018, e a partir dessas relações de trabalho das mulheres na produção, foi com o projeto que agora eu estou desenvolvendo no mestrado. Então, são duas discussões que eu trago. Da monografia, que só foi pontuado essa relação de trabalho, e agora no mestrado eu tenho desenvolvido melhor essas discussões. E a metodologia que eu utilizo é uma metodologia qualitativa, e o que resultou é a elaboração de relógios ilustrativos sobre a jornada de trabalho das mulheres durante a produção. A discussão teórica. Eu organizei esse mapa mental aqui para facilitar a discussão. Eu parto, do sujeito, das mulheres camponesas, então aqui eu trago essa discussão, e as relações de trabalho seguindo o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, das mulheres camponesas. O trabalho produtivo, ele vai partir diretamente da produção de alimentos, da produção dentro do lote, e o trabalho reprodutivo seria o trabalho doméstico, o cuidado com a família, o cuidado da saúde com a família, que são particularmente de incumbência das mulheres. E aí, dentro disso, eu trago as dinâmicas que acontecem dentro dessas relações de trabalho. Partindo do trabalho produtivo, as mulheres elas têm uma participação ativa dentro da produção do lote, para venda, para comercialização dos alimentos. Só que esse trabalho ele ainda é invisibilizado. Por quê? Por conta do machismo estrutural que está na nossa sociedade, que invisibiliza esse trabalho da mulher. Ou seja, quando eu estava fazendo minha monografia durante os campos, aí falando particularmente da produção de pepinos, as mulheres, elas desenvolviam os mesmos trabalhos que os homens durante as etapas de produção, só que ainda assim esse trabalho era invisibilizado. Durante as entrevistas, as mulheres, os homens falavam que as mulheres apenas ajudavam. O trabalho não era considerado um trabalho ativo, um trabalho reconhecido, vamos dizer assim, era apenas uma ajuda. Às vezes as mulheres tocavam muito mais a horta de pepinos, porque os homens trabalhavam para fora, e mesmo assim elas tinham essa característica de ajuda. Agora, no mestrado, eu tenho partido por outro modelo de produção, que é a agroecologia. Pensando numa agroecologia que emancipa o trabalho da mulher, né? Mas não tenho muitos avanços ainda para confirmar essa hipótese, essa tese de que também, ainda assim, o trabalho dela é invisibilizado, mas pensando nesse machismo estrutural, pode ser que durante as entrevistas, durante os meus campos, se possível, por conta da pandemia, eu comprove essas hipóteses. E é importante também falar sobre essa produção de pepinos, que é uma produção nos moldes da agricultura capitalista, porque eu não trouxe aqui para o debate, porque eu priorizei as relações de trabalho das mulheres camponesas, mas essa produção de pepinos aqui na região do Pontal é altamente destrutiva, porque vem uma empresa que coloca um modelo de produção para os camponeses e as camponesas, e eles devem seguir à risca esse modelo, que desrespeita a natureza, desrespeita o trabalho camponês, e eles precisam se envolver. Eu, na minha monografia, eu dizia que era uma integração destrutiva, por conta da ausência de um Estado e a manutenção de políticas públicas para a população do campo. Então, aí, surge esse pacote tecnológico aqui na região do Pontal do Paranapanema, e as famílias se integram a essa produção a fim de ter uma renda, a fim de se
reproduzir e produzir no campo. Infelizmente, surgem essas alternativas destrutivas e as famílias acabam se integrando a isso. Voltando aqui à relação do trabalho produtivo. As mulheres, então, elas participavam ativamente dessa produção dos pepinos e, mesmo assim, o trabalho delas era invisibilizado. Agora, partindo dessa relação do trabalho reprodutivo, que eu coloquei, que é a incumbência do trabalho da mulher, a Silvia Federici, ela faz uma discussão muito importante sobre do trabalho doméstico, que é uma das estratégias do capital, de colocar a mulher nessa situação de invisibilidade e trazer essa característica de trabalho por amor. Então, a mulher faz o trabalho doméstico, cuida dos filhos por amor. Então, esse trabalho é invisibilizado também, porque além de ser de incumbência exclusivamente das mulheres, é claro, assim, que em alguns casos esse trabalho é dividido e tudo mais, mas, assim, pensando nessa estrutura da nossa sociedade, ele é um trabalho feito por elas e realizado por elas. E aí, quando a gente tem essas duas relações, do trabalho produtivo e reprodutivo, tem-se a intensiva jornada de trabalho da mulher camponesa, porque ela vai estar desenvolvendo o trabalho da produção no lote, seja a produção de pepino, seja uma horta, os quintais que elas cuidam, o trabalho reprodutivo de cuidar da casa, de cuidar da família, e essa jornada de trabalho da mulher se torna intensiva. Uma tripla, dupla jornada de trabalho, quando a gente pensa nas mulheres também que estão inseridas e organizadas na militância, porque aí surge uma outra dinâmica e uma outra atividade para elas. E aí, tudo isso resulta nas opressões de gênero, na invisibilidade do trabalho da mulher, na subordinação dela a esses modelos de produção e tudo mais. Aí os resultados da pesquisa, que é onde eu me pauto e pretendo abordar melhor aqui na apresentação. Eu trago aqui a divisão técnica do trabalho na produção de pepinos para vocês entenderem melhor. Como eu falei, é uma integração destrutiva, é um modelo de produção altamente destrutivo da natureza pelo uso intensivo de agrotóxicos. É uma produção que demanda muito agrotóxicos, e agrotóxicos que são muitas vezes proibidos, mas mesmo assim para o pepino, para as relações da produção do pepino, necessita-se desses agrotóxicos e dessa determinação do trabalho. Então, quem controla o trabalho dos camponeses, das camponesas, é a empresa que determina essas ferramentas de produção. Aqui, essa divisão que eu fiz, ela foi síntese das entrevistas que eu realizei. Então, eu fazia as entrevistas e os camponeses e as camponesas foram detalhando para mim como que era dividido, como que é a divisão do trabalho nessa produção. Primeiro, tem o preparo do solo. Nesse estágio do solo, toda a família trabalha e não tem a necessidade da contratação de mão de obra. É importante também falar que, às vezes, é tão desgastante esse tipo de trabalho que a família em si não dá conta e necessita-se de contratar uma mão de obra para auxiliar nessa produção, porque ela é muito rápida, é cerca de 90 dias e é trabalho intenso, desde o preparo do solo até o final da colheita, é trabalho todo dia na roça. Então, claro que durante esses 90 dias tem os estágios de produção, alguns demandam menos trabalho diário, outros mais. O preparo do solo, aí tem o plantio. No plantio, às vezes, pela quantidade de mudas que as famílias plantam, necessita-se do contrato de diaristas. A instalação dos fitilhos, também toda família trabalha, porque a instalação dos fitilhos é para quando a muda for nascendo, ela for desenvolvendo nesses fitilhos para ficar bem certinho lá na horta. Aí tem a poda e a condução, toda a família trabalha, e também a contratação de mão de obra. Tem o crescimento das plantas,
o estágio de crescimento das plantas, e, por fim, a colheita, que também é considerado por eles um trabalho muito intenso. Aí, aqui eu trago para vocês, eu vou detalhando aqui certinho, porque às vezes não dá para visualizar. É o relógio da jornada de trabalho do homem. Eu selecionei uma família para me acompanhar e fazer esses relógios da jornada de trabalho. Não foram relógios construídos por cada período, assim, certinho, porque era uma monografia e eu não tinha tempo. Então, é uma síntese de como que era dividida essa jornada de trabalho. Aqui, as cores, a verdinha aqui é o trabalho na produção de pepinos, tem as refeições, o amarelinho, o descanso é a parte roxa, os cuidados pessoais, que seriam levantar, tomar banho, escovar os dentes, é o rosinha, o trabalho com outras atividades no lote é esse verde mais claro, e o trabalho fora do lote é o marrom, porque às vezes, quando não tinha, quando as famílias eram exclusivamente produziam pepino, às vezes quando não havia a produção, as pessoas da família iam trabalhar em outras atividades fora do lote. Aqui o trabalho do homem. Durante o período da instalação dos fitilhos, a jornada iniciava entre as 5 horas da manhã, às 10 para as 4 da manhã, porque era bem cedo que se tinha que iniciar. Aí, das 10 para as 4 às 6 horas, o homem tinha um tempo de cuidado pessoal, para ele tomar um banho, ter um tempinho mais de descanso. Às 6 horas, iniciava o trabalho no lote ou o trabalho fora do lote. Mas aqui falando do pepino. Então, ficava a manhã inteira trabalhando até 11h30. Às 11h30 saía, ia almoçar, ter o tempo de almoço. Às 13 horas, retornava para a horta do pepino. Às 18h30, saía, era onde se encerra o horário de trabalho. E às 19 horas, aí o homem, das 18 às 19 horas, ele tinha um tempo de descanso, seja para assistir televisão ou fazer alguma coisa que para ele era considerado um tempo de descanso. Às 19 era o jantar, e geralmente às 8h30, 9 horas era o horário que ele ia dormir e ia descansar. Nos períodos mais intensos da produção, que é o de período da condução dos fitilhos e da colheita, a jornada de trabalho era um pouco mais intensa. Então, eles iam dormir geralmente umas 11 horas e acordavam também um pouquinho mais cedo. E esse período, essa jornada é toda exclusiva do pepino. Quando a gente tem um período entre safra, é um pouco mais diversificada essa rotina de trabalho, porque aqui tem essas várias opções de cores, de colorações, porque às vezes ou eles estavam envolvidos em alguma atividade do lote, ou às vezes eles estariam desenvolvendo atividades fora do lote, fazendo alguma diária ou alguma outra coisa. Então, essa é a rotina de trabalho do homem, é exclusivamente um trabalho produtivo para a produção do lote, mas com alguns momentos de descanso, alguns momentos em que ele tinha um tempo para ele. A gente vê uma diferença quando é a jornada de trabalho da mulher, porque aí eu acrescentei, é a mesma coloração, mas aí tem o trabalho doméstico. Aí a mulher também, ela acorda ao mesmo tempo, ao mesmo horário que o marido, só que o tempo que ele tinha na manhã, antes de ir para a horta, de descanso, ela tem de preparar o café e arrumar os filhos para ir para a escola. Então, a gente percebe essa diferença nas jornadas de trabalho. Às 6 horas, ela vai também junto com ele para a roça de pepino ou para outra atividade, só que às 10h30 ela tem que retornar para casa para fazer o almoço, para preparar o almoço para a família. Aí tem esse momento das refeições, do preparo do almoço. Aí, no período da tarde, ela retorna para a roça, só que ela também tem que voltar mais cedo para preparar o jantar. Então, o descanso dela vai ser realmente quando ela for deitar, quando for o horário de dormir. Isso também é uma dinâmica que vai se estabelecer durante todo o período da safra de pepinos. Só que nos períodos mais intensos, a jornada de trabalho também se torna mais intensa na roça. Nos períodos entre safra, é mais
vamos dizer assim, mais tranquilo, porque ela acorda, também tem que preparar os filhos para ir para a escola, só que no período entre safra tem um momento de descanso para ela, porque ela vai ficar das 6 às 8 da manhã, geralmente tendo um descanso. Aí, depois, ela vai cuidar da casa, cuidar dos afazeres da casa, o almoço, e no final da tarde, que ela vai ter algum momento de cuidado, que ela vai, essa mulher que eu entrevistei, ela relatou que esse era o momento que ela ia arrumar o cabelo, ou às vezes fazer a unha, ou cuidar de alguma pequena horta que ela fez no próprio lote. E o jantar e o descanso. Aí a gente consegue perceber como que é a jornada de trabalho da mulher e do homem quando a gente relaciona essas duas jornadas. Às vezes a gente só escutando assim, a gente, tem a dupla jornada de trabalho, mas quando a gente se depara com essas ilustrações, a gente vê como realmente se estabelecem elas. Aí, as considerações finais, eu também fiz de uma maneira bem simples, e o andamento da pesquisa, que as considerações que eu trago, como que é desafiador o trabalho das mulheres no campo, que no meu caso e no meu recorte, né, como é desafiador para elas. E quando elas se encontram com uma produção como essa dos pepinos, que é altamente destrutiva, isso se torna muito pior, porque além delas estarem subordinadas a esse tipo de produção desgastante, elas também têm os desafios quando pensam na escala do corpo dela, que é enfrentar esse machismo, o racismo cotidiano, porque ainda é muito invisibilizado o trabalho dela. Aí agora, no meu mestrado, eu vou entender os outros modelos de produção, no caso, a agroecologia, e como essas relações de trabalho são distribuídas na agroecologia, como que é uma jornada de trabalho da mulher, como que elas organizadas, essas relações se estabelecem. E também se preocupar numa produção que emancipe as mulheres no território. É isso que eu trouxe para discussão. Vou projetar aqui, pessoal, a minha apresentação também. Só um minutinho. Bom, então esse trabalho, ele é um dos recortes temáticos dentro do meu doutorado, também pude elaborar alguns elementos a partir do meu mestrado. No doutorado eu estou fazendo uma pesquisa sobre as práticas agroecológicas em algumas regiões aqui do estado de São Paulo, e fazendo a relação entre o tema, o debate da agroecologia com o debate de classe, né, de luta de classe, entendendo aí que a agroecologia se configura enquanto um elemento fundante aí dentro do debate de luta de classes, né, e a partir de pensar essas correlações de forças, esses conflitos no território, aí a gente começa a entender como se dá o desenvolvimento dessas práticas agroecológicas. E aí, junto com isso, então, eu pretendo estudar um pouco quais são os efeitos aí do uso de agrotóxicos para a transição agroecológica, enquanto impedimento para a transição agroecológica, mais a fundo entender que esse uso de agrotóxico, ele não se dá apenas como uma opção, mas ele parte também de um projeto político, de uma política de governo, de uma adoção que o governo atual tem. Na verdade, sempre o Brasil teve essa adoção, né, essa opção por priorizar o agronegócio em detrimento da agricultura camponesa. Então, sempre foi, desde a formação territorial do Brasil, a priorização do agronegócio, da monocultura, da agricultura para commodity, negando a agricultura camponesa, a agricultura alternativa, a agroecologia e as outras formas de reprodução do campesinato e dos povos tradicionais do campo. E aí o título do trabalho, então, é o Panorama dos Agrotóxicos no Brasil, no governo bolsonarista, liberação, uso, conflitos e as contra-hegemonias. Bom, o objetivo desse trabalho, né, estou partindo dessa ideia central de refletir sobre o uso de agrotóxico no Brasil
e aí buscando uma análise sob a ótica do Estado e como ele tem atuado para permitir que o uso de agrotóxico no Brasil seja expandido, aumente cada vez mais, sobretudo nesse governo agora Bolsonaro, que está cada vez mais aprovando agrotóxicos, né? No cenário atual já foram aprovados mais de 900 agrotóxicos, princípios ativos de agrotóxicos no Brasil, só no governo Bolsonaro. Então, aí, dividindo um pouco do que seriam os objetivos, é apresentar o atual cenário de liberação dos agrotóxicos no Brasil, discutir sobre as relações de poder no judiciário brasileiro, tendo em vista aí o bloco hegemônico, composto pela bancada ruralista, e, contrapartida, o papel e a atuação dos movimentos sociais, das organizações, das instituições de pesquisa e da sociedade em geral, organizada no combate dos agrotóxicos. A metodologia que eu elenquei para poder conseguir alcançar esse objetivo foi sistematizar e buscar os dados sobre a liberação de agrotóxicos no Brasil, fazer uma análise específica sobre o PL do veneno, que é um projeto de lei proposto em 2002 pelos deputados da bancada ruralista, que muda toda a estratégia, toda a dinâmica de aprovação dos agrotóxicos no Brasil e a forma como eles são analisados, a forma como eles são liberados e todo esse conjunto de normativas em relação à liberação de agrotóxicos no Brasil. E aí entender, aí, fazendo uma análise discursiva, né, sobre o que são essas contra-hegemonias, né, o que a sociedade organizada tem produzido de materiais e tem combatido o uso de agrotóxicos. Aí, já partindo aqui para os resultados e as discussões, ressaltar que o Brasil, né, essa perspectiva de uso de agrotóxico, ele é fundamentado pelos setores da burguesia agrária, né? Eu acho importante ressaltar e demarcar bastante isso, que é uma política do setor da burguesia agrária, porque o campesinato, sim, a gente tem que reconhecer isso, que usa agrotóxico, mas a gente tem que analisar isso sob uma perspectiva dialética, sob a perspectiva das contradições do campesinato brasileiro, que sempre foi dominado ideologicamente pela Revolução Verde, e aí, a partir disso, então, tem aí a perspectiva de produção só baseada no agrotóxico, né? E aí, o trabalho que os movimentos sociais fazem, que a sociedade tem feito, junto com o campesinato e com os povos do campo, é reverter esse pensamento de que não se produz através de agrotóxico pela monocultura, né? Então, acho que é importante a gente demarcar, né, nesse primeiro momento, que o uso descontrolado e desenfreado de agrotóxico no Brasil, ele é protagonizado pela burguesia agrária, né, pelos latifundiários, pelos agentes aí produtores de commodities e tudo mais. E quem sustenta isso são as figuras políticas aí que estão no controle político, no controle do poder legislativo no Brasil, né, e eles são conhecidos aí, então, como bancada ruralista ou bancada do boi, que é uma configuração dentro da Câmara dos Deputados que reúne um conjunto de deputados e deputadas que são ou latifundiários ou empresários do setor agropecuário, né, ou de venda de agrotóxicos, de agroquímicos, enfim, mas que se reúnem nessa bancada para poder dominar esse assunto que diz a questão agrária no Brasil. E isso é muito perigoso, porque a correlação de forças entre a bancada ruralista e os outros grupos dentro da Câmara que têm interesses mais pela reprodução do campesinato é uma correlação de força totalmente injusta, né? Enquanto a bancada ruralista é uma das maiores dentro da política no Brasil, esses deputados e deputadas que defendem os interesses da classe trabalhadora são mínimos, né? É um grupo pequeno, minoritário dentro do poder legislativo no Brasil. E eles têm uma opção e uma característica muito demarcada de controlar o território no Brasil, de querer controlar, como a gente vê, por exemplo, que eles têm atuação em todo o Brasil. Eles são um grupo que tem produção de commodities ali no centro-oeste, a gente pega ali a região do Mato Piba, eles são responsáveis por desmatamento na Amazônia, enfim, eles atuam em todas as regiões do Brasil sob diversas formas, né? Pela produção com agroquímicos, em monocultura, com o desmatamento, com a poluição e tudo mais. São características marcantes da bancada ruralista.
e eles juntos, então, atuando no Congresso, eles tentam ao máximo, e têm conseguido de fato, né, por causa dessa correlação de forças desigual, assegurar as condições para a reprodução ampliada do capital agroindustrial, no caso, e pecuário no campo. E aqui eu trouxe essa imagem, está um pouco desatualizada, ela é de 2016, né, como a gente teve eleições em 2018, daria até para atualizar, eu tirei da minha dissertação de mestrado, mas pretendo atualizar agora para o doutorado, a configuração naquele período, como se dava as bancadas, né, essas configurações em bancadas dentro do Congresso Nacional. A gente percebe aí em amarelo a bancada agropecuária, que é a bancada ruralista, com 207 deputados. E é uma das maiores, né, como a gente pode perceber pelo contraste claro da figura, que se configura como uma das maiores. E aí, quando a gente observa as correlações com outras bancadas, a gente vê que ainda mantém uma grande, quase metade está ligada aí ao setor aí empresarial também, né, e dos parentes, ou seja, a maioria deles são parentes e a maioria deles também são empresários, né. Então, olha como se configura e como está dominado o nosso Congresso e quem está responsável pela instituição de políticas públicas para o campo brasileiro no Congresso Nacional. Por isso que reforçar que é uma correlação de forças totalmente desequilibradas, né? Pode ver, por exemplo, que eles mantinham naquele período relações zero com a bancada de direitos humanos, com o setor de direitos humanos no Congresso Nacional. Então, já mostra aí, de fato, um desinteresse pelos assuntos que são mais ligados aos direitos humanos no campo também. Aqui também, para trazer esse panorama da liberação de agrotóxicos, que aí esse gráfico ele é bastante representativo, ele foi produzido pelo Pedro Grigori, da Agência Pública, numa reportagem que ele fez sobre esse panorama dos agrotóxicos, com base nos dados da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, que tem uma crescida muito vertiginosa aí da liberação de agrotóxicos a partir do ano de 2015, né, saltando aí de cerca de 130 agrotóxicos no ano para quase 500 agrotóxicos no ano em 2020, né? Se a gente soma, então, esses agrotóxicos liberados entre 2020 e 2021, na verdade, se a gente soma no período Bolsonaro, que seria 2018, 2019, 2020 e esse início de 2021, já passa de 900, são quase 1.000 agrotóxicos liberados nesse período, né? O que mostra uma adoção clara desse governo de fortalecer o agronegócio no Brasil com base na agricultura quimificada, né? Produzida e organizada com base no uso intensivo de agrotóxicos. Esses dois mapas é da professora Larissa Bombardi, do Atlas, o Atlas Geográfico do Uso de Agrotóxicos no Brasil, que ela mostra aqui no primeiro mapa, da esquerda, a quantidade utilizada de agrotóxicos nas regiões brasileiras, né? Então, a gente percebe que as regiões que concentram maiores quantidades de lavoura, produção de commodities, são aquelas também que utilizam mais agrotóxicos. Então, a gente percebe uma relação muito presente entre monocultura, latifúndio e consumo de agrotóxicos, né? Por isso que eu falei já logo no início de que é uma marca da burguesia agrária esse consumo de agrotóxicos. E do outro lado, do lado direito no segundo mapa, a gente percebe aí, então, os índices de intoxicação pelo uso de agrotóxicos agrícolas, né? A gente percebe que a região sul foi a que teve mais contaminação e casos de intoxicação pelo uso de agrotóxico, né? E aí, trazendo essa leitura um pouco mais apurada do PL do veneno, né, que é o PL 6229 de 2002, ele é um mecanismo que a bancada ruralista e o setor da burguesia agrária no Brasil tem tentado aprovar a todo custo para criar facilitações para o processo de produção, de registro, de avaliação e comercialização do uso de agrotóxicos. Ou seja, eles se retiram da Anvisa, que é no Brasil o órgão competente para fazer toda essa avaliação, eles retiram da Anvisa
e eles passam para o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a gente sabe que o MAPA, historicamente no Brasil, sempre serviu aos interesses do capital agroindustrial, da burguesia agrária. Inclusive, agora, sendo coordenado, né, quem é a ministra do MAPA é a Tereza Cristina, que é uma das grandes figuras do agronegócio no Brasil. Então, é uma manobra muito clara, assim, de você transferir a responsabilidade da Anvisa, quem tem feito esse trabalho até então, e repassar para o MAPA para que tudo seja muito mais facilitado, né? Todo esse processo de registro, produção, avaliação e a comercialização tenha mais facilidade. Aqui embaixo tem umas notas da Anvisa e da Abrasco sobre uma leitura que eles fazem bastante crítica em relação ao PL, né? A Anvisa fala que o PL não contribui com a melhoria e disponibilidade de alimentos mais seguros ou novas tecnologias para a agricultura e nem mesmo com o fortalecimento do sistema regulatório de agrotóxicos. Não atende dessa forma, né, não atendendo a quem deveria ser o foco da legislação, a população brasileira. E a Abrasco vai falar que esse PL, ele corrobora com essa análise do PL, né, da Anvisa também, eles corroboram com a Anvisa, dizendo que é possível evidenciar que, em 2018, os argumentos voltados para esse PL não possuem base técnica ou científica, configura-se como estratégias de mercado das indústrias transnacionais que produzem agrotóxicos e transgênicos, né? Então, todo esse discurso, né, do agrotóxico, a bancada ruralista, eles têm um amparo muito presente, muito demarcado também na mídia brasileira, que é a televisão, os rádios, jornais, eles têm uma opção muito clara também por propagandear o uso de agrotóxico e o agronegócio, né? Então, essa propaganda do agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, que é da TV Globo, demonstra um partidarismo muito grande dos veículos de comunicação do Brasil, que só prioriza, então, e dá respaldo ideológico para o agronegócio no Brasil. Mas aí, partindo, então, para as considerações finais, acho que eu já estou me alongando muito, eu só gostaria de ressaltar que há, então, dentro dessa discussão toda, há as contra-hegemonias. E aí eu trouxe aqui, nesse slide, alguns exemplos de movimentos da sociedade organizada que tem produzido contra-hegemonia em relação a essa disputa, né, tem tentado manter essa correlação de forças e tem enfrentado e combatido o uso de agrotóxicos no Brasil e tem combatido também a atuação da bancada ruralista e tudo mais. Os exemplos aqui, para mim, o MST, o MPA, o MCP, o MMC, que são movimentos sociais, né, cada um com sua lógica, seu método de atuação, sua forma de lutar contra os agrotóxicos e suas bandeiras, suas pautas políticas, né, e agendas, mas que todos eles têm uma atenção voltada muito presente, muito demarcada para o combate dos agrotóxicos, né? E a partir disso, então, tem produzido discurso, mas também tem incentivado e protagonizado ações contra-hegemônicas nos territórios. A Articulação Nacional de Agroecologia também é uma reunião aí da sociedade civil que tem lutado contra os agrotóxicos por meio do anúncio, né, do fortalecimento do discurso da agroecologia. A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida talvez seja uma das que mais tem produzido materiais, reunido informações, dados sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Tem um trabalho muito forte na denúncia dos impactos dos agrotóxicos para a saúde e para o meio ambiente, e é uma reunião de vários movimentos sociais, inclusive MST, MPA, MCP, MSC, a ANA, enfim, mais de 100 organizações da sociedade civil que compõem a campanha permanente. E aí eu quis trazer a Fiocruz enquanto uma instituição pública de pesquisa que também tem produzido materiais que ajudam no combate, na denúncia contra os agrotóxicos, né? Lógico que não é a única, né? As universidades também têm atuado nesse sentido, embora ainda tenhamos disputa no âmbito acadêmico, mas é só para representar que as instituições de ensino e de pesquisa também estão preocupadas com isso. E aí, por fim, então, o que esses movimentos sociais, o que a sociedade organizada tem, então, produzido de contra-hegemonias e apresentado, né, contrapropostas para esse modelo de agricultura,
São esses exemplos dessas 4 fotos aqui, são todas fotos que eu mesmo fiz aqui na região do Pontal do Paranapanema, demonstrando aí como são as práticas agroecológicas. Na primeira é uma horta no assentamento do Tomás de Balduino em Sadovalina, a segunda aí do lado direito em cima, né? O lado direito superior é uma feira livre no município de Sadovalina também. Do canto inferior esquerdo é um SAF e do canto inferior direito é uma estufa para produção de mudas de hortaliça agroecológicas, né? São diversas estratégias, diversas formas da gente visibilizar essas contra-hegemonias que existem nos nossos territórios a partir dessas organizações. É isso. Muito obrigado, pessoal. Desculpa se eu me alonguei muito. Bom, pessoal, eu acho que agora todas as apresentações foram feitas, né? E a gente pode entrar para o debate. Gostaria de ver se tem alguma pergunta exclusiva para cada trabalho, porque eu e Diógenes pensou da gente pegar um ponto de partida que dialoga todas as nossas pesquisas e iniciar o debate por ele. Por mim, tranquilo, Maria. Digo mesmo também, estou contemplado. Concordo. Bom, pessoal, vou tentar fazer essa síntese aqui, na verdade. É um desafio, né? Eu particularmente adorei as pesquisas, assim. A pesquisa da Lara, a gente já tinha trocado figurinhas, então a gente já se conhece, já conhece o tema um do outro, né? A Maria também, né? Na realidade, Diógenes, você está sendo humilde, né? Você está sendo humilde. Diógenes foi uma das referências do meu trabalho, tanto teóricas quanto entrevistas. Mas, bom, a gente já teve a oportunidade de dialogar também dessa forma, mas não conhecia do Daniel e da Gerlane, mas, assim, fiquei bastante encantado. Eu, particularmente, adorei. Daniel, eu me envolvi já em vários projetos, assim, de educação do campo aqui na região. Inclusive, a gente finalizou um curso de especialização em educação do campo no final do ano passado, em 2020. Então, assim, eu não estudo educação do campo, mas tenho uma trajetória de atuação por extensão, desde a graduação, do mestrado, alguns projetos de educação do campo. Então, é um tema, assim, que eu gosto demais, assim, sabe? Quero um momento ou outro da minha vida poder me dedicar a estudar mais sobre isso. A Gerlane, para mim, trouxe uma abordagem, assim, muito inovadora, que eu não conhecia, né, da geohistoricidade, e entender como se dá o discurso, né, do sujeito do campo lá no Nordeste. Então, eu acho que tem uma riqueza muito grande de trazer à tona, né, toda essa subversão de categorias, de identidades que a gente tinha até então, né? Então, acho que é bastante interessante. E, pelo que eu pude observar aqui, pessoal, das nossas falas, né, e aí vocês me corrijam se fizer uma síntese equivocada, mas o que eu pude anotar aqui é de que todas as propostas, né, de trabalho, todos os textos que aqui foram apresentados, eles trazem muito esse debate de projetos contra-hegemônicos, né, para esse modelo do capital que tem hoje no campo. Cada um dentro da sua linha de análise, do seu recorte temático, todos eles apresentam uma perspectiva que evidencia os conflitos, evidencia as contradições do capital no campo e partem para uma perspectiva contra-hegemônica, né? Trazendo desde uma perspectiva contra-hegemônica na educação, no ensino público, no ensino e na formação que é a educação do campo, uma perspectiva contra-hegemônica, alternativas à produção, né, de alimentos via agroecologia, e também essa perspectiva contra-hegemônica do discurso, né? O discurso aí do sujeito do campo, o discurso do sujeito nas várias regiões, e o discurso também do uso de agrotóxicos, né? E, por fim, essa perspectiva contra-hegemônica também da gente repensar
a divisão sexual do trabalho através dos debates de gênero. Então, eu acho que, assim, em linhas gerais, a gente se reúne, eu acho que um fio condutor que a gente poderia iniciar aqui são esses projetos contra-hegemônicos e como a gente tem evidenciado aí as contradições do capitalismo no campo atualmente. Aí eu abro aí, quem quiser se inscrever, como estamos em poucos e poucas, eu acho que é um microfone e falar. Pode falar, Lara. Primeiro, não é clichê, né, mas é um fato, parabenizar os trabalhos, né, como pontuou o Diógenes. Trabalhos que, alguns que eu não conhecia nessa minha jornada, né, de pesquisa e militância, e eu pensei na mesma perspectiva do Diógenes, na questão desse eixo, né, que permeia os trabalhos, que refere-se à luta contra o capital, né? Pontuando algumas questões importantes. Então, assim, eu tinha feito uma pergunta, mas para compreender mesmo um pouco os processos, Maria, da sua pesquisa, né? Quando você trabalhou a perspectiva dessa invisibilidade do trabalho da mulher, né? E aí você pontuou que ela tinha falado que em momentos, pequenos momentos, ela tinha o momento dela, né? Para cuidar, vamos dizer assim, do seu corpo, né? Da sua vida, além jornada do capital, né? Que do tempo, do trabalho, do tempo da vida. E aí, quando você fala que você entrevista um companheiro, um trabalhador que fala que a mulher ajuda, né? Nem sei se não é nem o termo trabalho acessório, né? Tipo assim, a mulher ajuda, ela não está ali na presença do trabalho, né? Houve algum trabalhador, homem, né? Que não citou isso, que colocou a mulher, né, como um elemento central também nesse trabalho dentro do lote, ou foi, assim, unânime, diante, né, dessa sociedade, do patriarcal, né, que a gente tem vivido. E a do Daniel, eu queria perguntar para ele, né, nessas questões da educação do campo, como que ele vê hoje, né, dentro dessa perspectiva política mesmo, de massacrar mesmo, né? Os territórios educacionais que estão no campo, né? E toda a pedagogia que os movimentos têm lutado, né? Para colocar, como que ele vê essa questão dentro do governo Bolsonaro e se ele pretende permear, ou já permeou, ou já teve conhecimento de algum caso dentro do espaço de uma escola, por exemplo, que ocorreu uma disputa, né, do projeto político-pedagógico do Estado e com o que queria aquela comunidade, né, geralmente os movimentos. Não sei se eu estou falando demais, tá, Daniel? Que a gente está se conhecendo agora, mas assim, só para eu ter esse conhecimento mesmo, que é algo bem novo. E sobre a companheira Gerlane, desculpa, não consegui falar o nome, sobre a geohistoricidade, né? Foi bem bacana, porque eu não conhecia assim, os estudos, esse permeio. E eu fiquei na dúvida, porque assim, posso estar falando um pouco de bobeira, tá? Eu também não conheço. Eu fiquei me perguntando, mas a geografia também não estuda os processos históricos, né? Eu não consigo fazer análise geográfica sem a historicidade, né? Todos os elementos estruturantes da história. E eu fiquei me perguntando qual é a diferença no sentido metodológico mesmo, mais para conhecimento, porque eu sou realmente leiga nesse debate, tá bom? É isso, obrigada. Bom, se ninguém mais, por enquanto, não tiver nada para pontuar, eu acho que a gente pode responder as perguntas da Lara e aí assim vai surgindo novas perguntas para o debate. Aí eu não sei se vocês querem que segue a ordem que ela fez as perguntas ou quem quiser se sentir à vontade para responder agora.
Eu posso responder. O Daniel Então. tá escrito, né? Mas acho que é para fala, né? No Sim, caso. sim. Ah, Mas não tá. sei, que a gente responderia logo teus questionamentos. Sobre a tua pergunta, né? Então, é porque eu trabalho na minha pesquisa com um autor, que é um geógrafo pernambucano, Manuel Correia de Andrade, um geógrafo muito importante para os estudos da questão do espaço agrário nordestino. E aí, quando ele traz o livro dele, A Terra e o Homem no Nordeste, lá na década de 60, ele traz essa inovação metodológica de trazer a história, a formação territorial do Nordeste e o homem do campo para dentro dos estudos agrários do Nordeste. Porque antes você se estudava, mas não se estudava a questão do trabalho, da produção, dos meios de produção dentro do campo. Então, isso seria uma inovação metodológica da época, tá entendendo? Por isso essa questão geohistórica. E como esse é um geógrafo, mas ele também tinha uma formação de historiador, ele traz muito profundamente a questão histórica, né? As fases históricas da formação territorial do Nordeste. E mesmo a gente sabe que a geografia é o estudo, né? Tanto do tempo quanto do espaço. Então isso não está dissociado, mas nem todos os trabalhos trazem isso. E a metodologia desse autor foca bastante nessa questão. Por isso que o termo geohistoricidade. Porque muitas vezes a gente está falando isso, mas coloca a história em segundo plano, o tempo em segundo plano. E aí, dentro desse trabalho, não, busca ter essa coesão e ver como é que em cada período histórico, como foi se formando a povoação do Nordeste e como isso vai influenciar na relação de trabalho, na questão da produção em cada sub-região do Nordeste brasileiro e como isso vai afetar a vida da população local também. Perfeito, Jorlane. Obrigada mesmo. Porque realmente a gente, às vezes a história fica em segundo plano, ou o trabalho fala que traz um elemento histórico e não traz, né? Mas obrigada, viu? Outra coisa também é porque o meu grupo de pesquisa, né, estuda a epistemologia da geografia e a história do pensamento geográfico, entende? Então, por isso que eu trago na minha pesquisa esses termos e reafirmo essa questão, porque é uma área de pesquisa específica, entende? E é isso, e é muito bom estar aqui falando com vocês, né? Eu sou de outra região, então é bom estar vendo outras pesquisas, outros autores, é muito importante esse espaço de debate. Acho que agora pode ser você, Daniel. Tá ok, obrigado. Gente, eu acabei me atrapalhando, tá? Eu me inscrevi para fazer uma pergunta. Mas eu posso fazer a pergunta e posteriormente responder a Lara. Bom, essa pergunta é para Maria, não é? Na verdade, não é uma pergunta diretamente para o trabalho dela, mas seria até mesmo uma contribuição. Perguntar se você, nas suas referências, nas suas leituras, você já usou alguma coisa da Safiotti? Para responder agora? Pode ser. Então, agora, no momento da construção, por exemplo, da monografia e desse trabalho, eu ainda não utilizei essa fiote. Eu estou complementando as minhas referências agora. E, inclusive, dos livros dela está nas minhas referências, para o amadurecimento mesmo do debate e da pesquisa. Sim, muito bom. Eu ia fazer apenas a indicação da leitura, porque é muito interessante. A gente, quanto grupo de estudo, leu aquele livro dela que é Gênero, Patriarcado e Violência, que é muito interessante debate essas questões, né? Porque a gente também trabalha com o que chama opressões de gênero nos nossos grupos de estudo. Mas, enfim, já respondendo a Lara, bom, no que diz respeito à atual conjuntura da educação do campo, principalmente nesse novo processo, né, de avanço do conservadorismo, das escolas do campo, é claro, é evidente que a situação é super difícil, né? Inclusive nas semanas pedagógicas das escolas do campo, porque as escolas do campo no começo do ano, normalmente em janeiro, elas fazem as semanas pedagógicas e tal. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos 12 escolas. Segundo o levantamento de um dos setores do MST, que não me lembro agora qual é o setor de educação,
atualmente tem cerca de 100 escolas do campo espalhadas pelo Brasil, não somente organizadas pelo MST, mas pelos sindicatos e outros coletivos do campo. E aí um dos principais lemas que eles levantam nas semanas pedagógicas desde o ano retrasado, né, que é o início do governo Bolsonaro, é a luta pela permanência das escolas do campo, porque, infelizmente, não somente o governo em si cita o ódio por essas escolas, que, segundo ele, escolas que fomentam a construção de militante desde criança e tal, né, como ele falou no começo do mandato dele, que ele não gostava porque, ao invés de estarem hasteando a bandeira do país, esse sentimento patriota, hasteava a bandeira do movimento. E aí não somente ele, mas também os fazendeiros próximos, pessoas que são contra, né, essas escolas, que veem ela como inimigas, lutam contra a sua não instalação, né? Inclusive, há projetos de lei de algumas pessoas, de alguns parlamentares, no caso, né, de direita, que buscam o fechamento dessas escolas. As escolas do campo vêm com um projeto de lei de um deputado do PT, eu trago a realidade aqui do Ceará, que luta pela institucionalização dessas escolas, já que, por exemplo, as escolas indígenas são institucionalizadas, mas as do campo não. Relacionado a essas disputas de ideias nessas escolas, quando você traz essa questão de capital versus agroecologia, né, da realidade do campo, pelas escolas do campo, eu me lembro de uma situação que aconteceu em uma escola chamada João Sem Terra. Inclusive, fica no principal assentamento, que foi o primeiro aqui do Ceará, que é em Madalena. Que aconteceu que o Estado trazia uma pedagogia, né, porque foi a primeira escola. O Estado trazia uma realidade, uma pedagogia para se vivenciar, e a escola já trazia outro. E a escola que eu falo, não somente os alunos, mas as famílias, né, o setor de educação e tal. E foi, assim, uma briga muito feia, porque eles foram lá, acamparam com frente à SEDUC, que é a Secretaria de Educação. Eles queriam que a escola chamasse de um nome, que era Darcy Ribeiro, que é um bom nome, mas só que eles queriam que a escola se chamasse por um militante que morreu, inclusive degolado, e aí foi o pontapé para que houvesse esse embate, né, do governador, do governo, contra os agricultores. É isso. Bom, acho que agora vou responder a pergunta da Lara. Então, Lara, é bem interessante a sua pergunta, até mesmo na construção da minha pesquisa, porque essa pesquisa nasceu do projeto do CETAS, né, do CETAS de pesquisadores aqui da Unesp, e tinha as equipes de pesquisa, e a nossa equipe era de entender e investigar essas relações da produção de pepinos. Então, a nossa pesquisa era de ir até esses assentamentos onde as famílias estavam envolvidas com os pepinos e fazer as entrevistas. Nenhum momento durante as construções dos nossos questionários, das nossas reuniões, foi pontuado ver a relação da mulher nessa produção. Isso foi crescendo e sendo construído durante a pesquisa e partiu de mim, porque, inclusive, eu era a única das mulheres que estava na pesquisa, era só os meninos, o professor Cacá, o Diógenes, o Lucas, e a gente ia, e durante as falas, eu comecei a observar isso, que muitas das vezes, quando a mulher ia falar, eu não sei te dizer se foi unanimidade, não vou agora conseguir te dizer, porque às vezes nem foi uma preocupação nossa de perguntar como que era a relação da mulher na produção. Mas aí depois eu comecei observando isso durante as entrevistas coletivas, ainda não eram entrevistas da minha monografia. E aí, quando eu decidi que eu ia fazer na minha monografia estudar as relações da produção de pepino, foi quando eu fui construindo isso no amadurecimento das minhas leituras, no amadurecimento da pesquisa. E
Aí depois eu falei com o Kaká, que é meu orientador, eu falei assim, Kaká, eu gostaria de entender como que é essa relação das mulheres, o envolvimento delas nesse trabalho da produção dos pepinos. E aí foi quando a gente começou a se preocupar mais a entender isso nas entrevistas da pesquisa coletiva da equipe do CETAS e posteriormente na minha pesquisa. Como eu fiz esses relógios da jornada de trabalho só com uma família, por conta do tempo, de ser uma monografia, isso ficou bastante esclarecido com ela. E também no assentamento que a família mora hoje, que é o assentamento de São Paulo. Então, assim, muitas vezes elas falavam, até as próprias mulheres falavam, eu ajudo meu marido com isso. E a gente, por ter esse amadurecimento político, acadêmico, assim, a gente conseguiu observar como que isso está enraizado ainda, né? Mesmo elas estarem envolvidas, trabalhando de fato, elas ainda não se reconhecem enquanto trabalhadoras nessas produções. E aí foi construindo isso durante o amadurecimento da pesquisa. E agora, com o mestrado, trabalhar de fato e entender como que está estabelecidas essas relações. Maria, e isso que você falou é bem estruturante, né? É estrutural essas questões, né? Sobre o trabalho feminino, sobre os nossos corpos em si, né? Dentro de um contexto da sociedade mesmo, né? E quando você fala, assim, nós mulheres, né? Sabemos dessas conjunturas, nos choca quando a gente vê isso explícito numa fala, né? Numa realidade que é tão próxima a nós. E é esse autoconhecimento, essa autocrítica que a gente tem que ter, né, diariamente, nesse processo que se dificulta também quando a gente pensa no trabalho, né, da mulher do campo. Então, assim, são outras relações, né? E parabéns pelo trabalho mesmo. Aí eu queria só fazer um adendo na fala do Lucas, não sei se estou falando demais, gente, mas assim, é só um detalhe. Ô, Lucas, gente, estou chamando Daniel, desculpa. Essa questão das escolas do campo e da questão do projeto político-pedagógico, tem uma monografia que foi feita no CEGEL, se eu não me engano, pela Rony Márcia, posso até te passar depois, né? Que fala dessas disputas ideológicas também. E eu vi muito isso no assentamento que eu estudei em Rio Brilhante, na Escola São Judas, pelo próprio nome da escola São Judas, né? A escola tinha uma outra proposta de nome, mas via Estado veio São Judas. Então, assim, a gente ainda tem que permear muitas outras estruturas, né? Para fazer essa mudança real, né? Porque, como o Diógenes colocou, as correlações de força são muito diferentes, desiguais, né? O processo, a gente tem que seguir resistindo. É isso. Obrigadão, gente. Bom, não sei, eu não tenho perguntas direcionadas, muito direcionadas assim para as pesquisas, mas eu estou bastante contemplado por todos que falaram, assim, aí eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, se alguém quer colocar mais algum ponto para a gente debater. Eu tenho uma pergunta para a Lara. Ela falou desse projeto, né, das cestas agroecológicas, é muito interessante. Eu não tinha visto ainda, né? E eu queria saber se existem outras iniciativas dessas no Brasil, porque ela apontou de um local específico, e também se a possibilidade de ampliar, né? Se teria a possibilidade dessa ampliação, se seria interessante. Ô, Gerlaine, nós temos várias experiências aqui no estado de São Paulo, principalmente, né? Não só dos povos camponeses, né? Mas dos povos quilombolas também, que a gente pensa que a agroecologia é só do campesinato, igual eu estava comentando ontem, mas não, são de outros povos, né? Especificamente aqui na região que a gente tá, que é o Pontal do Paranapanema, nós temos aqui em Rosana, né? Mas na realidade falo Rosana, mas é distrito de Primavera, e em Presidente Prudente. Agora a gente está com um projeto
para fazer uma ampliação das entregas dessas cestas em outros campos da universidade, né? A Maria, o Diógenes também está envolvido e no meu relatório eu fiz um mapeamento, né, de todos os municípios que tinham a entrega das cestas agroecológicas, né? O que eu pude observar, não vou lembrar o número exato agora, mas praticamente em todas as regiões, né, administrativas do estado de São Paulo, a gente tem a entrega das cestas. Então, assim, eu fiz algo pontual, mas a gente pode ver que é estadual e tem se abrangido, né? Mas são essas práticas, essas diferentes realidades, né, que é o que eu tenho trabalhado enquanto mercado camponês, que vai consolidar, né, que vai mostrar mesmo que a reforma agrária dá certo, que a reforma agrária é um elemento para a questão da agroecologia enquanto processo produtivo. Então, assim, são temas e lutas, né, dos movimentos socioterritoriais que não são separados. E aí a grande dificuldade que a gente tem dentro dessa questão da comercialização, da produção, né, e comercialização, são esses mercados. Então, essas atividades com as universidades, né, dos movimentos, é importante nisso, para abranger, porque, por exemplo, agora as feiras, né, muitos municípios, das quais os camponeses faziam comercialização das feiras municipais, não ocorreram mais antes da pandemia. Então, as cestas, ela vem para agregar, né, esse elemento e trazer essa nova estratégia de produção, que no nosso caso aqui, tanto em Prudente quanto em Rosana, né, foi essa questão das cestas e da feirinha que a gente faz ali na frente, para quem quer ir buscar produtos avulsos. Então, é isso. Mas eu posso passar depois para vocês lá no e-mail o número exato e os municípios que contém a distribuição das cestas. Eu não sei se o Diógenes tem esse dado também, que ele articula as informações também, né, Diógenes, com o MST. Bom, aqui em Presidente Prudente, nós temos, na cidade de Presidente Prudente, são 12 iniciativas. Tem um projeto de cestas que chama Raízes do Pontal, que distribui cestas quinzenalmente, aí varia de acordo com a demanda, com os pedidos, né, entre 20, 25, 30 cestas a cada 15 dias. E aí a gente tem o outro que é do CSA Brasil, você pode pesquisar depois, Comunidade que Sustenta a Agricultura, CSA, que também é essa lógica de montar cestas de produtos orgânicos, né, oriundos dos assentamentos, e comercializar para famílias da cidade. Então, aqui em Presidente Prudente, nós temos essas duas iniciativas. Na região, são 3, contando com essa iniciativa de Rosana, que a Lara apresentou no trabalho dela. E aí tem outras espalhadas, assim, aqui no estado de São Paulo, várias cidades a gente tem Campinas, tem em Ribeirão Preto, tem Promissão, em São Paulo, acho que tem várias iniciativas espalhadas pelo estado, mas é uma lógica de comercialização, né, que alguns entendem quanto circuitos curtos de comercialização, que é essa lógica da gente comercializar os alimentos dos assentamentos que estão mais próximos, né? Se o município tem assentamento, então comercializa com os produtos desse assentamento. Se ele não tem, do assentamento que seja do município mais próximo, né? Essa lógica de você fazer circular a renda e a alimentação da própria região, que seja mais próxima, assim, mas são iniciativas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Na minha pesquisa eu fiz o levantamento só do MST, mas assim, tem outras e outras realidades. E uma coisa que o Diógenes pontuou, que é muito importante, a questão do mercado camponês, né? Dentro dessa perspectiva dos circuitos curtos de comercialização, né, e tudo mais, a gente entender que ele vem a partir de uma perspectiva, né, que é o que eu tenho trabalhado dos paradigmas, de resistência mesmo frente ao mercado capitalista, né? Então, assim, são outras lógicas, desde o processo produtivo, né, agroecológico, até o processo de comercialização, né? São outros elementos que estão estabelecidos. E aqui em Rosana foi importante, por quê? Porque no primeiro momento o projeto era voltado só para os alunos.
Aí, quando veio a pandemia, que fechou a universidade, né, ficou pensando assim, como que o projeto vai continuar se o público-alvo não está? Então, foi aberto à cidade. E aí o projeto cresceu muito mais. Então, assim, se tivessem os estudantes aqui, provavelmente os dados seriam bem maiores, né? E trouxe elementos que muitas pessoas não conheciam, né? A produção dos assentados, desmistificou certas perspectivas do movimento do MST, né? Do Movimento Sem Terra. Então, assim, foi importante também a partir desse viés de conscientização, né, da sociedade, mostrar que a reforma agrária ela dá certo. É isso. Mais alguém gostaria de contribuir com alguma sugestão, alguma pergunta? Bom, gente, eu acho que, então, a gente conseguiu os objetivos da tarde, que eram as apresentações dos trabalhos, né? Mais uma vez, gostaria de parabenizar todos os trabalhos, realmente são trabalhos muito bons, contribuíram muito para o nosso debate e para sugestões futuras para as nossas leituras, pesquisas, com certeza tiveram muitas contribuições. Então, assim, se não tiver mais nenhuma contribuição, nem alguma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar as nossas apresentações de hoje. E eu gostaria só de lembrar que hoje tem uma mesa, deixa eu só ver aqui certinho, uma mesa que vai tratar outras geografias e transversalidades, experiências e potencialidades. Vai ser às 19 horas, pelo YouTube do Cagel, com o Porto Gonçalves e a Querechu, e vocês estão todos convidados a participar da mesa. E é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu. Sim, foi muito bom, pessoal. Valeu pelo debate aí. Brigadão. Tchau, tchau. Eu só queria ver com vocês, se for possível, todo mundo ligar a câmera para tirar uma foto para deixar nos registros aqui do evento. Se possível, se não... Tira o chat. Como assim o chat? Tiramos aqui. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigadão. Qualquer coisa, boa, nos procurem nos e-mails. Sim, gente. Tchau, tchau. Tchau.